Já estamos de volta e agora nós vamos ouvir o Evangelho desta quarta-feira, dia 30 de junho. E agora vamos ouvir o Evangelho dessa quarta-feira, dia 30 de junho, São Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34, e diz assim: Quando Jesus chegou à outra margem da região dos Gadarenos, saíram ao encontro dele, dentre os túmulos, 2 possessos, que eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram: Que queres de nós, filho de Davi? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios suplicaram-lhes: Senhor, expulsa-nos para a manada de porcos. E ele disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, morrendo nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade contar a notícia, inclusive o que aconteceu com os possessos. A cidade inteira saiu ao encontro de Jesus e logo que o viram, pediram-lhe que fosse embora do território deles. Gente, essa passagem é tão sensacional, porque se você ler o capítulo anterior, Jesus vai enfrentar aquela tempestade acalmada, aquela confusão no meio do mar da Galileia. Jesus atravessa o mar da Galileia e chega na região de Gadara e tira o demônio daqueles possessos e volta para trás. Às vezes, a gente tem que fazer um ato muito grande na nossa vida para poder a palavra chegar para uma pessoa. Ainda hoje, os espíritos maus tentam nos acorrentar. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Que viestes nos atormentar ainda nesse tempo? Gente, engraçado, né? É isso que os demônios falam para Jesus. Nessa ocasião, e também na nossa vida, em que temos e agimos e falamos tal qual os homens possessos dessa história narrada em Mateus. Neste evangelho, até inadvertidamente, nós nos deixamos apossar pelas obras do maligno e ficamos vagando na vida, acomodados no nosso modo de viver. Ao nosso redor, caminhamos muitas vezes entre os túmulos do mundo. Reconhecendo que Jesus é Filho de Deus, sabemos que só Ele tem o poder para nos libertar do pecado. Todavia, nos rebelamos contra Ele e entendemos que ainda não é tempo para que saiamos da vida de escravos, né? O inimigo de Deus persegue os seus filhos e, por isso, seu maior desejo é fazer com que a criatura rejeite seu Criador. No entanto, sabemos que Jesus já o derrotou quando venceu a morte e que é consequência do pecado. Por essa razão, ele tem o conhecimento de que foi vencido por Jesus, mas mesmo assim continua explorando o ser humano. Jesus sabe para onde deverão ir os espíritos maus que tentam nos acorrentar e fazer de nós pessoas infelizes. Os espíritos maus que podem nos atormentar ainda hoje fazem isso nas pessoas iradas, rebeldes, idólatras, materialistas, impacientes, murmuradoras, intolerantes, medrosas, arrogantes e, às vezes, tão violentas que podemos ser comparados com verdadeiras feras. Se tivermos consciência que Jesus já venceu a morte e que já nos deu a vida eterna, não cairemos nas armadilhas dos inimigos. Se nós tivermos inteligência emocional e a gente se deixar que Jesus se aproxime de nós, não impediremos a sua entrada na nossa vida, aí sim. Aí ele vem, ele entra, ele faz morada. E quando ele é o Senhor da nossa vida, a nossa vida pertence a ele, mal nenhum nos atinge. É assim, gente, é simples assim. Às vezes parece complicado, mas não é.
É simples. Então, eu gostaria que agora você pensasse naquilo que tem te acorrentado, que tem te aprisionado. Eu não sei, eu sei dos meus e você sabe dos seus. E é hora de entregar para o Senhor. E colocar nas mãos do Senhor, sabendo que Ele cuida de tudo. Senhor, neste dia, eu quero que o Senhor me mostre tudo aquilo que tem nos acorrentado, nos aprisionado. Que o Senhor nos liberte, Senhor. Porque a gente sabe que a Tua palavra nos garante que na medida que a gente te conhece, que é a verdade nos liberta. Liberta-nos, Senhor. Obrigada pela Sua presença conosco. Amém. E é com essa bela reflexão da Moninha que a gente chega ao fim do Manhã da Piedade de hoje. Muito, muito obrigada pela sua companhia. E amanhã tô de volta, 8 da manhã com o Bom Dia e às 10 horas com o Manhã da Piedade. Beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau!